Olá pessoal, fim de tarde aqui em Lucas do Rio Verde. Pelo clima do começo do vídeo você já sabe do que a gente está falando. Estamos começando o Pergunte ao Professor número 4. O canal que te traz ideias complexas também é o canal que escuta você, que anota as suas dúvidas e que tenta responder as coisas de uma maneira clara, divertida, mas de maneira profissional, porque nós não estamos aqui brincando de fazer conhecimento, nós estamos aqui trabalhando para espalhar conhecimento. E sem mais delongas, sem muito trololó, vamos à primeira pergunta. Hoje não é uma pergunta, é uma observação feita pelo discípulo de Cafuço. Ele diz o seguinte: geralmente o conservador não quer aceitar o novo, sabendo que isso fará com que ele também tenha que se atualizar. Convenhamos que o universo é revolucionário porque nunca permanece estático, está sempre em movimento e se expandindo. Cafuço, ou discípulo de Cafuço, me perdoe, mas quem disse isso para você é um grande mentiroso, é um grande embusteiro, é um larápio, é um canalha. Por quê? Porque brincou com a sua inteligência, te vendeu uma grande mentira. Primeiro que a gente tem que entender algumas coisas que separam o conservador do progressista e do reacionário. Não há nada que o conservador questione e até mesmo abomine mais do que esses dois indivíduos. O progressista, porque ele quer mudar a sociedade segundo o seu grito, segundo o seu gogó, segundo as suas interpretações, segundo os seus desejos. E a sociedade que engula as vontades dele, do seu grupinho, e que mude, porque tem que mudar, porque ele quer que mude. O progressista é assim. O reacionário, ao contrário, não quer que nada mude, que tudo permaneça estático. E um sujeito chamado Edmund Burke, que vai escrever sobre o conservadorismo. Um outro homem chamado George Scruton, que escreve diversos livros, vai explicar que o conservador não é nada disso. O conservador é aquele sujeito que autoriza a sociedade a mudar segundo os interesses da própria sociedade. A sociedade a evoluir segundo o seu entendimento de evolução, que vai dar às famílias, cada família, o direito de se autodeterminar e de mudar segundo os seus interesses. Não vai ser o grito de um revolucionário, não vai ser o ranzinza de um reacionário que vão dizer para as famílias o que elas devem pensar, como elas devem agir, que a sociedade muda ou não muda. É a família que determina o que muda, quando muda e como muda. E porque a sociedade é um arranjo de famílias, a sociedade vai mudar segundo os interesses e os entendimentos das famílias. E isso demora um pouco para acontecer, não acontece do dia para a noite. Acontece com o andar e com a evolução da sociedade, década após década, século após século. E se quiser retroceder, não tem problema nenhum. É do interesse das famílias retroceder, então vai retroceder. Apesar da reclamação, do cancelamento, do mimimi do progressista, apesar de todos os discursos do reacionário, vai mudar. Só que vai mudar não segundo o umbigo deles, vai mudar segundo os interesses das pessoas que compõem aquela sociedade como um todo. Não é uma ditadura, portanto, é uma liberdade. O conservador vai fazer um grito de liberdade, dizendo que sequer o Estado tem autoridade para dizer o que os indivíduos querem ou não querem de suas vidas. Entendido? Sobre o universo, muito interessante você dizer isso, mas pergunte a algum físico que você conheça, físico de verdade, não um bocó, não um bobalhão qualquer que acha que assistiu Big Bang Theory e entende de física. Pergunte a um físico se algum átomo instável, algum átomo revolucionário, né, que muda a todo tempo, consegue fazer ligação com qualquer outro átomo. Se um átomo instável consegue se aproximar de outro átomo para fazer uma molécula para constituir matéria. Leia Stephen Hawking, Um Universo numa Casca de Nós.
vá querer saber sobre a teoria dos buracos negros. A teoria dos buracos negros vai dizer que até esta massa pesada é uma massa estável no universo. E ela é estável, porém ela não é absoluta, ela não é total, ela é porosa, ela é permeável, a luz escapa por pequenos cabelos que o buraco negro tem. Ou seja, nada é tão absoluto assim quanto você diz, e o universo não é revolucionário, ele evolui. Evoluir não tem nada a ver com revolução. Evoluir é aquilo que o conservador quer, que as coisas andem conforme os seus passos. Revolução é mudar as coisas segundo a vontade de alguns indivíduos, segundo uma vanguarda revolucionária, como diz Marx. E note, pela história, que todas as revoluções só produziram uma grande coisa: um banho de sangue acompanhado de grandes ditaduras. Foi assim na França dos jacobinos, foi assim na Rússia, na União Soviética, dos bolcheviques, foi assim na Alemanha dos nazistas, foi assim na Itália dos fascistas, foi assim na China de Mao Tse-tung, foi assim na Indonésia de Pol Pot, foi assim e continua sendo na Cuba de Fidel Castro, certo? Todas as revoluções só trazem sangue, miséria e uma estabilidade que não é estável, porque ela só se mantém pela força do tiro e da baioneta. Porque quando você tira o tampão, escapa toda aquela pressão, todo mundo quer escapar destas revoluções. Então, me desculpe, mas a teoria de alguns não suplanta o peso da realidade. Valeu? Muito obrigado por sua participação, espero que você acompanhe os próximos vídeos do canal. Conor, quais são as críticas do pensamento conservador aos fundamentos do pensamento liberal? Isso é uma pergunta que merece aplausos, meu povo! Gente que pergunta inteligente, porque muitas vezes as pessoas confundem conservadorismo com liberalismo. E nos fundamentos eles são completamente diferentes. É por isso que, por exemplo, na Inglaterra e no Canadá e na Austrália existem os partidos conservadores e os partidos liberais. É porque eles partem de princípios diferentes e de propostas diferentes para a sociedade. Vamos à explicação de como enxerga a sociedade um liberal. Um liberal enxerga a sociedade da seguinte forma: todos são livres. E segundo John Locke, eles são livres até a medida da determinação de uma lei. Se a determinação da lei impor que aquilo não pode ser feito, o indivíduo então tem que se refrear. Só que a determinação é do indivíduo. E o indivíduo pode inclusive se apartar da sociedade se ele quiser, certo? E ele é o motor da sociedade. Então, muitas vezes, o indivíduo acaba criando conflitos dentro da sociedade, como os progressistas, e esses conflitos acabam gerando turbilhões dentro da sociedade que não são boas para a estabilidade social. E é aí que ele se separa do conservador. Para o conservador, o mais importante é a estabilidade social. Para o conservador, a determinação não pode ser entregue apenas aos indivíduos, porque nós tenderíamos a um anarquismo. Para o conservador, a determinação deve partir através das famílias e dos costumes estabelecidos por estas famílias para a sociedade. Então, a sociedade é gerenciada por esses tijolos chamados famílias, que vão dizer dentro do seu bairro, dentro da sua comunidade, dentro da sua pequena cidade, como é que a banda toca, que tipo de música se vai escutar na praça, certo? O conservador vai dizer, as mudanças devem existir, mas elas devem existir segundo a vontade daqueles que compõem o tecido social dentro das famílias através da tradição. Se a tradição muda, então a sociedade muda. Espero ter respondido. Logo, não confunda o conservador com o reacionário. O reacionário não quer mudança nenhuma. Ele quer que tudo se estabeleça de uma determinada forma e permaneça assim infinitamente.
certo? Mas olha, muito obrigado por sua pergunta, desculpe se faltou algum elemento para respondê-la, mas olha, isso merece inclusive um vídeo à parte. Está lançado o Desafio Mais 500. As regras do jogo estão aqui embaixo, mas consistem muito rapidamente no seguinte: a cada 500 novos inscritos, nós vamos fazer um sorteio de um bom presente que pode ser mandado para sua casa desde que você seja inscrito aqui no canal. Então já se inscreva, participe e muito boa sorte. Também quero avisar que já está à venda o meu livro Oratória para Todos. Você que tem dificuldade de apresentar as suas ideias, de fazer uma explanação, seja na sua empresa, na sua escola, na sua universidade, compre o livro Ideias Complexas. Ele é pequeno, é de fácil leitura e vai te passar conhecimentos valiosos que vão te facilitar o entendimento sobre oratória, como apresentar uma boa ideia. Certo? Vamos voltar à nossa programação normal. A terceira pergunta vem do iClássicos e vamos aproveitar porque o sol está indo embora e vamos responder rapidinho. Ele faz a pergunta da seguinte maneira: professor, monarquias absolutistas e estados autoritários seriam estados não governos? A pergunta dele vem, se você se lembra, deste videozinho aqui, onde eu explico a diferença entre Estado e governo e o caminho e o espaço de cada um dentro da sociedade. Pergunta inteligentíssima que eu vou responder da seguinte maneira. Pessoal, é mais ou menos por aí. Se vocês se lembram da palavra quasímodo, que é deformado, para o entendimento contemporâneo de democracia, estados absolutistas e tiranias são sim governos deformados. Por quê? Porque não observam o interesse da sociedade. Eles não governam aquilo que é para a sociedade. Eles governam de cima para baixo segundo os seus interesses. Eles impõem, eles determinam, eles conduzem, como conduzia Mussolini, como conduzia Hitler, como conduzia Pol Pot, como conduzia Mao Tse-tung, como conduzia Fidel Castro. Embora houvesse um grupo que lhes servisse de conselheiros, a determinação final era destes indivíduos. E os estados que eles administraram, assim como as monarquias absolutistas, caíram. Caíram como caiu a monarquia de João Sem Terra, caíram como caiu a monarquia de Luís XVI na França, caíram como caiu a monarquia de Nicolau II na Rússia. Por mais que eu ache que Nicolau II, por exemplo, fez o melhor que ele podia nas condições que ele tinha naquele momento, há que se lembrar que ele era ainda um rei absolutista. E por ser absolutista, ele provocou a ira de um determinado grupo de indivíduos que o tirou do poder à força dos tiros, matando ele e sua família e impondo uma ditadura sobre o povo que durou por mais de 8 décadas. Portanto, toda a tirania, todo o despotismo cega os indivíduos e mata a sociedade até provocar a ira da própria sociedade e a talvez causar algo pior, como aconteceu na França de Luís XVI, que perdeu a cabeça e cedeu espaço para os jacobinos que implantaram o terror e mataram 16 mil pessoas. Certo? Espero ter respondido às suas perguntas. Se não respondeu, pode fazer a crítica aqui embaixo. Muito obrigado, um beijo no coração de vocês e até mais.